Como eu tenho uma cara muito feia, eu vou optar em filmar uma rosa para dizer aquilo que eu vou falar para você. Um dos sinais antigos, tá? Que uma pessoa recebia o Espírito Santo, não era só você ouvir o falar em línguas, mas era sentir o perfume do Espírito Santo, e um desses perfumes era o da rosa. É impressionante como no século I você tem vários relatos em livros, inclusive apócrifos, da manifestação do Espírito Santo com perfume de rosas. A Rua Azusa surgiu porque um pastor negro queria pregar e nenhuma denominação reformada ou protestante das antigas, desde meados de 1500, quando surgiu o protestantismo, admitia que um pastor de etnia afrodescendente, inclusive do Extremo Oriente, pregasse. Surgiu por causa do racismo. Atos 10 e 11. Os do partido da circuncisão não admitia que se batizasse um homem romano, ainda mais centurião, ainda que ele tivesse sob seu serviço um piedoso soldado. Mas o Espírito Santo escolheu Cornélio para ser batizado, revelou a Cornélio, revelou a Pedro, e ainda assim Pedro foi para a primeira reunião ministerial. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. O rebatismo na congregação vem porque a congregação lá atrás, 1910, 1920, 1930, não conseguia conviver com denominações religiosas que os seus pastores e ministros do Evangelho vedavam e usavam de racismo para impedir uma pessoa de outra etnia afrodescendente ou do Extremo Oriente de atender um culto de adoração a Deus. Então, se o povo não conseguiu entender como se derrubou a televisão, e hoje nós temos culto na televisão, como é que você vai abrir agora o precedente do rebatismo, falando assim, não, nós não vamos mais rebatizar porque houve uma evolução e todas as denominações protestantes não tem mais racismo no meio delas. Então, por não ter mais racismo, eu vou aceitar o batismo dessas denominações. Como é que você explica isso para o povo e os diversos partidos e visões que nós temos dentro da própria congregação? Aprenda uma coisa, a evolução não é um objetivo, ela é um processo. E eu sou como uma flor, que vou envelhecendo, sou como a erva, resignado à minha insignificância. Um corvo, eu sou o quê? Eu sou um cão morto, eu sou irrelevante. Vou fazer mais uma carta das inúmeras cartas que eu tenho no braço para tentar explicar isso aí. Você não tem noção do que é a complexidade de explicar por que a congregação rebatizava todo mundo que tinha sido batizado por pessoas racistas. Enquanto o batismo por aspersão do catolicismo tinha outra finalidade, que era cumprir o rito da circuncisão para pegar e purificar o pecado original. Então eles batizavam uma criança, batizavam uma criança porque eu tinha que perdoar o pecado original e não o pecado do arrependimento. É um assunto muito complexo. Sucesso para cada um. Olha, Jesus está no reino de Deus. Ele ainda não entrou no seu reino, que é a cidade preparada, porque ele ainda não abriu o livro. Jesus é digno, mas a ele ainda não abriu o livro da vida. Por quê? Porque ele está se fazendo digno a cada dia ao interceder pela minha e pela tua oração. E quando ele completar essa missão, ele vai ser digno de abrir o livro da vida
e Deus vai determinar quem vai entrar na cidade preparada, porque Deus define o arrebatamento das pessoas e Deus define quem vai viver com Cristo. E Jesus Cristo depois define quem vai entrar no paraíso pelo julgamento. É complexo esse assunto. Demorei décadas para entender essa complexidade de reino e paraíso. Como é que eu explico isso para os anciãos do Brás? Não preciso, está no ponto 11.12 de doutrina.